Olá, doutora Teresa. O que é isto da fome emocional? Olá, a fome emocional não é um conceito definido na ciência, ao contrário do que acontece com a compulsão alimentar e com a adição alimentar. No que se refere aos distúrbios alimentares, e nomeadamente à compulsão alimentar e à adição alimentar, existem critérios já definidos na ciência, elegidos, enfim, dizendo que, por exemplo, para se ser considerado, portanto, um compulsivo alimentar ou uma pessoa com compulsão alimentar, essa pessoa tem que comer durante 6 meses, mais do que 2 a 3 vezes por semana, de forma compulsiva, sem controle. No entanto, existem pessoas que, não preenchendo, por exemplo, este requisito, ou seja, não comendo de uma forma sem controlo e descontrolada há 6 meses, fazem-no há 3 meses. E por essa, ou há 3 ou há 2 meses, e é por essa razão que houve necessidade de se estabelecer um novo conceito, no fundo, que vai, enfim, preencher e ajudar estas pessoas que, não preenchendo os requisitos para uma adição alimentar e para uma compulsão alimentar, também não têm uma relação adequada com a comida, não se sentem bem com a relação que estabeleceram com a comida. Usualmente, estas pessoas comem por preenchimento. Estas pessoas comem porque tiveram perdas nas suas vidas e a comida acaba por preencher um vazio, por vir ocupar um vazio na vida, portanto, destas pessoas. A comida conforta, a comida gera prazer, a comida aconchega. E é por essa razão que muitas pessoas, sentindo-se estressadas, sentindo-se ansiosas, sentindo-se frustradas, angustiadas, acabam por encontrar na comida esse preenchimento para essas perdas que têm. As perdas na vida das pessoas não têm que ser necessariamente perdas muito grandes, como a perda de um ente querido, a perda de um familiar. Podem ser perdas do dia-a-dia, a minha perda de tempo, a perda do corpo que eu tinha, em que eu era magra e que hoje, enfim, tenho um peso excessivo e, portanto, perdi o meu corpo. São perdas do dia-a-dia, a perda de uma relação, a perda, enfim, de amigos. São as perdas sucessivas na vida das pessoas que as fazem sentir-se muitas vezes vazias, sem ter que necessariamente ser perdas muito grandes e que as levam depois a comer como uma forma de preenchimento. Normalmente sabe-se que este comportamento é mais recorrente na mulher do que no homem e muitas vezes estas pessoas não sabem porque o fazem. São pessoas que inclusivamente nem ainda tomaram consciência do que o fazem. E, portanto, o primeiro passo a dar é tomar consciência de que se come emocionalmente, de que se come para além da fome, de que se come sem ter fome fisiológica. É uma fome emocional, é uma fome das emoções. E o primeiro passo é, de facto, assumir que o fazemos, é perceber e analisar o nosso comportamento alimentar. Estas pessoas normalmente, já que fizeram refeições há pouquíssimas horas, não tinham razões fisiológicas, biológicas para sentirem fome e, no entanto, sentem fome e têm necessidade de ingerir alimentos. A partir do momento em que a pessoa consegue perceber que tem este comportamento alimentar e que tem uma relação com a comida menos bem estabelecida, é importante perceber porque é que o fazem. E muito mais importante do que perceber o que se come, é muito importante perceber por que se come. Quais são as razões que estão por trás desta necessidade de comer para além da fome? Quais são as razões e as perdas que nós temos na nossa vida que nos fazem fazer com que a comida seja uma forma de preenchimento na nossa vida? Quando nós percebemos as causas, é muito mais fácil tratá-las, é muito mais fácil ultrapassá-las e arranjar outras atividades de substituição que nos façam não comer. Ou seja,
Há atividades em todos nós que são extremamente preenchedoras, que não têm a ver com a comida. Para algumas pessoas, essas atividades são a atividade desportiva, para outras são a pintura, para outras são a leitura, para outras são uma boa conversa com um amigo, para outras são a escrita. Ou seja, todos nós temos atividades de preenchimento completamente diferentes e de acordo com aquilo que nós somos. E quando nós estamos envolvidos nessas atividades que tanto nos preenchem, nós acabamos por nem nos lembrar da comida. Então são essas mesmo atividades que nós temos que reproduzir. São essas atividades que nós temos que implementar mais vezes na nossa vida, preenchendo-nos, levando-nos a não nos lembrar da comida. Então, o primeiro passo é assumir que nós comemos emocionalmente. Depois é importante perceber porque é que o fazemos, quais são as razões e quais são as perdas que nós tivemos que nos levam a procurar na comida uma forma de preenchimento. E depois é importante encontrar também, como dizia há pouco, quais são as atividades em que nós nos sentimos tão preenchidos que nem sequer nos lembramos de comer. E vamos reproduzir essas atividades preenchedoras na nossa vida. Para além disso, é muito importante cuidar da nossa fisiologia também. O que acredito verdadeiramente é que quando não temos um balanço do nosso metabolismo, quando o nosso metabolismo nos seus vários sistemas não está equilibrado, nós tendemos a ter uma fome desajustada, tendemos a ter mais necessidade de comer emocionalmente. Daí que seja importante perceber o nosso equilíbrio hormonal, o nosso equilíbrio no metabolismo dos açúcares. É muito importante perceber como é que estão, todos os sistemas a funcionar no nosso organismo e se o nosso metabolismo está equilibrado. Porque se assim acontecer, torna-se muito mais fácil ultrapassar esta questão tão emocional que é comer emocionalmente. Para isto eu acho que o segredo está numa equipa multidisciplinar. Isto é um problema multifatorial. É um problema comportamental, emocional, fisiológico e biológico, e se nós não o tratarmos na sua essência e no seu todo, é muito difícil para estas pessoas ultrapassarem-no. É um problema que magoa as pessoas, que cria frustração. Quem come emocionalmente sente-se culpado, promete não voltar a comer emocionalmente e no dia seguinte volta a fazê-lo. Enfim, esta equipa multidisciplinar, para além de permitir um equilíbrio em termos hormonais, um equilíbrio dos açúcares no sangue, uma hidratação, tudo isto são fatores importantíssimos e fisiológicos que condicionam a forma como nós comemos, condicionam a nossa fome e é por essa razão que eles devem estar em equilíbrio. Para isso é importante nós fazermos análises ao sangue, perceber como é que está o nosso corpo organizado desta forma e se existir alguma necessidade de uma medicação para controlar algo que não esteja bem, ela deverá ser feita com um suporte clínico, com a pessoa, com o clínico adequado para esta situação. Mas é importante também nós trabalharmos as nossas emoções e para isso nós devemos fazê-lo com um psicólogo. A pessoa que nos vai ajudar a ultrapassar as nossas perdas. As pessoas que nos vai ajudar a perceber de facto quais são as nossas atividades de preenchimento para além da comida. As pessoas que nos vão ajudar a ultrapassar as barreiras e os momentos mais complicados e que nos levam a comer sem fome. As pessoas que nos ajudam a implementar comportamentos que sejam, de facto, adotados para o resto da vida, que nós saibamos que são possíveis de adotar para o resto da vida e não apenas de uma forma transitória. É para isto que um psicólogo na gestão do peso serve, para nos ajudar a estabelecer metas, para nos ajudar a estabelecer objetivos. A parte nutricional é muito importante também e o papel da nutricionista aqui é fundamental. É importante dar alimentos saciantes a estas pessoas. É importante que estas pessoas não tenham fome fisiológica, a fome que nos permite querer ingerir calorias para assegurar todas as funções no nosso organismo.
Há alimentos mais saciantes do que outros e são esses mesmos que nós devemos ingerir. E com a ajuda da nutricionista, nós vamos saber selecionar os alimentos que são melhores para nós e especificamente para este caso, para nunca termos fome. Nada pior do que ter fome fisiológica para controlar uma fome emocional. Primeiro nós temos que controlar a nossa fome fisiológica. Sabe-se que os alimentos mais gordos e mais proteicos são alimentos mais saciantes, que os alimentos com mais açúcar são alimentos que promovem a fome emocional, que promovem a fome fisiológica e que, por sua vez e como consequência, vão, no fundo, proporcionar uma maior fome emocional e um menor controle, portanto, dessa situação. Daí que o papel da nutricionista seja ajudar-nos a escolher os alimentos mais saciantes, os alimentos que nos deixam sem fome e que nos permitem ter mais discernimento para escolher alimentos saudáveis em situações em que é difícil fazê-lo, como numa festa, como num jantar, como, enfim, quando nós entramos numa pastelaria e, enfim, as solicitações são muitas e, portanto, é nesses momentos que se torna muito difícil para nós termos um controlo sobre a situação. Nada melhor do que não termos fome. Nada melhor do que transportarmos connosco alimentos saciantes que nos deixam sem fome fisiológica para que depois consigamos controlar a nossa fome emocional. É muito importante perceber que uma restrição alimentar, que é muito característico destas pessoas, ou seja, muitas vezes as pessoas que têm fome emocional oscilam entre o comer emocionalmente e sem controlo e uma restrição alimentar. É frequentíssimo as pessoas que passaram por uma restrição alimentar fazerem-no, após essa restrição alimentar, estas pessoas comerem emocionalmente, porque têm saudades de alimentos. Porque quando nós fazemos uma restrição alimentar, roubaram-nos, tiraram-nos aqueles alimentos que nos preenchiam, que nos davam conforto. E quando nós fazemos uma dieta, quando nós fazemos um regime alimentar, quando nós fazemos uma restrição alimentar, estão a privar-nos daquilo que nos preenchia. Enfim, nós só conseguimos aguentar isso durante algum tempo e suportar esse comportamento de algum tempo e, passado algum tempo, vamos acabar por comer emocionalmente. Portanto, a dieta, o regime, a restrição alimentar não é de todo a solução para um problema de fome emocional. Muito pelo contrário. Este tipo de abordagens ainda estimula mais, em quem tem predisposição para tal, um comportamento de fome emocional. Também se sabe hoje que a atividade física pode ser um coadjuvante, portanto pode ser uma forma de nós conseguirmos controlar este problema da fome emocional. O exercício parece regular, portanto, a fome, pela regulação do açúcar no sangue, pelo prazer que gera em termos dos nossos neurotransmissores e pelo desafio que é e pela conquista que nos traz. O exercício, não há dúvida que promove, portanto, um corpo de certa forma mais agradável para as pessoas e as sensações de que o exercício promovem de desafio, de conquista, de objetivo concretizado, são de tal ordem fortes em algumas pessoas que acabam por nos ajudar também nesta perspectiva ou neste controlo, portanto, da fome emocional. Assim sendo, acredito que para ultrapassarmos este problema da fome emocional e que partilho convosco que são muitas as pessoas que nos procuram com este problema, eu diria inclusivamente que 95% das pessoas que nos procuram comem emocionalmente. As pessoas já sabem o que é uma alimentação saudável. As pessoas já sabem que determinados alimentos os engordam. As pessoas já sabem que a prática de atividade física vai contribuir para uma boa gestão do peso, mas muitas vezes não se conseguem controlar e comem emocionalmente. Sentem culpa, sentem frustração, sentem uma dor muito grande, ainda por cima porque têm todos os conhecimentos que os levariam a ter uma boa gestão do peso. Isto é um problema emocional que eu acredito que se consiga ultrapassar
com base numa equipa multidisciplinar. É importante o clínico que nos vai ver as nossas hormonas, que nos vai estudar a nossa fisiologia, que vai estabelecer um controle fisiológico que nos faz não ter fome em momentos que não deveríamos ter. É importante o psicólogo que vai trabalhar connosco as nossas emoções, que nos vai ajudar a ultrapassar as perdas que esta fome emocional vem tentar colmatar. É importante o trabalho da nutricionista, que nos vai dar alimentos aconchegantes, alimentos que nos saciam, permitindo-nos não ter fome constantemente e não nos levar a ter um comportamento de fome alimentar. E é importante também o fisiologista do exercício, que nos vai ajudar a perceber qual o melhor exercício para nós, qual o exercício que nos deixa felizes, qual o exercício que nos preenche, qual o exercício que nos leva a atingir os nossos objetivos, sentindo-nos com sucesso, sentindo-nos vitoriosos e ultrapassando esta questão da fome emocional. Se esse é o seu caso, se se sente de facto que tem uma menos boa relação com a comida, gostaria de ter uma relação diferente, acredite que esta equipa multidisciplinar, esta abordagem, esta estratégia em que nos ajudam, enfim, por todos os lados e em todos os âmbitos, é sem dúvida a estratégia que mais facilmente o conseguirão fazer ultrapassar esse seu problema. Este problema não tem cura. Como qualquer perturbação e qualquer distúrbio alimentar, tem controle. E é isso que nós gostaríamos que atingisse, um controle, uma gestão desta situação. Mas é importante ter a noção de que é possível gerir, que é possível controlar este comportamento de fome emocional e que a solução está numa ajuda eficaz, assertiva, com base em todas as áreas e que os ajudem a ultrapassar este problema que possivelmente lhe gera tanto sofrimento. Nós estamos cá para o ajudar. Tenho imenso gosto em partilhar consigo, enfim, os meus conhecimentos nesta área. Este ano escrevi exatamente um livro sobre esta temática, por saber que este era um problema que afligia muitas pessoas, que havia muita gente a sofrer com este problema, e é uma forma de chegarmos a estas pessoas e de perceberem, de facto, que não estão sozinhas, que alguém as entende e que nós estamos cá para ajudar. Obrigada. Muito obrigada.